Oi desenhistas, eu sou o SacroKiss e hoje eu trago mais um tutorial de anatomia. Dessa vez vou falar sobre as costas e eu quero te ajudar a se sentir mais confiante na hora de desenhar, para que você aprenda a estrutura e saia da sua zona de conforto. Pode ser bom para você que faz arte conceitual, na hora de fazer o model sheet precisa desenhar as costas, ou faça história em quadrinhos e precisa dar aquela variada nos painéis. É um bom símbolo de força, mas também é bom para desenhar poses sensuais. Tem uma galera que sabe muito bem do que eu estou falando e aprecia esse conteúdo. Não é à toa que a maior parte dos meus desenhos mais populares são quando eu desenho os personagens de costas. Isso pode ficar ainda mais interessante se você usar de perspectiva ou poses mais dinâmicas. E eu tenho tutoriais sobre isso também aqui no canal, dá uma olhada depois que é sucesso. Mas, sem enrolar mais, vamos começar o tutorial. Se você pesquisou sobre os músculos, a primeira coisa que vai notar é que o meu esboço está um pouco diferente. Eu mudei para formas geométricas fáceis de lembrar, como aquele losango, ou essa parte que parece uma bola de futebol americano, por exemplo, e aqui um trapézio, porque são formas mais fáceis de lembrar e utilizar na hora de fazer o esboço, o desenho. Aqui eu já separei em duas partes, uma que já está o desenho mais completo e a outra na parte muscular, e eu quero destacar as partes que mais têm influência na hora de fazer o desenho. Por exemplo, aqui eu tenho a escápula. Por mais que esse lado tenha vários músculos, eles não se destacam tanto e não fazem tanta influência na hora que a gente está desenhando. Mas essa parte, por exemplo, ela tem muito mais destaque, ou seja, esse músculo aqui é importante, é o músculo do trapézio. Essa parte também se destaca muito, que é o latíssimo do dorso ou grande dorsal. E nessa divisa, ó, você repara que essa parte aqui, ela se divide em dois, fica duas linhas descendo. Isso acontece por causa do músculo eretor de coluna. E ele também é muito importante na hora que a gente está desenhando as costas. Esses três músculos, o trapézio, o grande dorsal, o eretor de coluna e o osso da escápula, são basicamente quatro partes mais importantes que você precisa saber na hora de desenhar as costas. O resto a gente desenrola, é tranquilo. Porque os deltoides são os ombros, a gente viu no vídeo passado. O músculo oblíquo é só a parte de trás da cintura, não tem nada de tão complexo nisso. Aqui tem essas covinhas de Vênus que são opcionais. E os músculos glúteo mínimo, médio, máximo, dá tudo na mesma, é só a bunda do personagem, né? Se for personagem masculino faz mais quadrada, se for feminino faz mais redondinho. Agora para montar a estrutura, eu vou começar a fazer o esboço. Primeiro eu faço essa linha, que seria a cintura. Eu contorno a parte de cima das costas e uno tudo isso. Eu marco para ter a mesma altura em cima e embaixo, dividindo exatamente no meio da cintura. E demarco essa curvatura que vai ser a linha da coluna. Se for um personagem feminina, eu vou destacar mais essa região do quadril, deixando mais largo. E se for um personagem masculino, a gente destaca mais os ombros. Agora eu faço aquele losango. Uso esse formato para fazer a parte de cima do trapézio. E já marco essa parte no esboço da região dos ombros. Se você não sabe, o cotovelo seria nessa região aí da cintura. Eu posso até esboçar o pescoço, mas ele não vai influenciar em nada, é só para representar mesmo. Agora eu posso tomar essa parte do topo e ali embaixo. Dessa vez eu vou dividir por 3. Não tem problema se não for exatamente. Agora eu vou usar essa mesma medida que eu tomei em cima, fazer embaixo. E essa primeira linha que eu peguei agora, dessa divisão por 3, eu vou marcar o fim do trapézio. E entre esse ponto e o losango eu vou fazer essa linhazinha que seria o osso da escápula, mas também os músculos. Posso até definir melhor as costas desse jeito. E essa outra linha vai ser a base do quadril. Sabendo o quadril, a gente pode dividir e fazer melhor essa cintura. E observa bem que a gente vai fazer essas entradinhas para cima para dar uma imersão melhor na imagem. Eu vou apagar para dar os detalhes dos músculos agora. Vou seguir essa mesma curvatura até achar o centro, melhorar essa parte aqui. Já posso fazer o músculo. O grande dorsal seria aqui. E depois dele a gente faz o eretor de coluna. Eu estou apagando para deixar essas linhas duplas. E faço do mesmo jeito que eu mostrei antes naquele esboço. Eu vou apagando e refinando, ajeitando essas linhas. E eu já sei também onde fica
as cobinhas de Vênus logo abaixo do eretor de coluna. Eu estou usando essa linha horizontal no trapézio para tomar de base para ser a curvatura da escápula. Ela não vai se destacar dependendo da posição, mas só para você saber onde está a região. Agora, uma coisa importante é saber que os músculos eles não são retos, mas sim curvados. O músculo é sempre redondinho assim. E aqui seria a espinha dorsal com aquelas bolinhas. É por isso que vez ou outra você vai ver uma curvatura assim, só para deixar um pouco mais realista. Não precisa delimitar todos os pontinhos, né, todas as vértebras, mas fazer uma ou outra vai dar um detalhe bem legal. Agora a gente vai aos poucos apagando esses detalhes do esboço e refinando essa imagem geral do desenho. Tira essas linhas que não precisam mais, adiciona aqui esse músculo redondo, que dá um pequeno destaque ali do lado. E deixando as linhas dos músculos mais finas e menos marcadas. Agora, opcionalmente, a gente pode marcar essas linhas de cima e embaixo da cintura. E fazer esse traço subindo. Isso acontece quando o personagem está virando parte do corpo, ou então tem muita gordura. Não exatamente o personagem gordo, mas com a pele esticada, digamos assim, nas costas. Depende muito da anatomia de cada pessoa, cada personagem. Agora, desenhando um esboço aqui simples do corpo de lado, quero mostrar para vocês entendam porque tem essa curvatura. Essa parte aqui de trás do quadril acaba sendo mais alta. Então, quando a gente faz a calça, a gente faz com essa curva subindo e não contornando daquele jeito que estava antes. Isso dá uma sensação melhor de volume. Você pode opcionalmente também espremer essas partes aqui para destacar um pouco mais de que a calça está acochando essa parte. Eu sei que não parece muito natural, dá a impressão de que a calça está bem apertada mesmo, mas muitos desenhistas fazem isso porque simplesmente acham bonito, então é a escolha sua. E repara que eu estou apagando os músculos e fazendo pequenos traços para deixar a linha deles mais suave. Vou só corrigindo as partes das formas que eu achei que ficaram um pouco estranhas, fazendo pequenas alterações, que nada demais. Agora também, se você quiser suavizar, no caso, como eu falei, os músculos são redondos, então você vai desenhar tudo mais retinho. O personagem mais magro tem as partes ósseas mais destacadas, ou seja, os ombros, as escápulas, as costelas e a espinha dorsal, ao invés dos músculos. Aí você pode reparar na diferença dos dois aqui. E são mais algumas alterações que eu não tinha reparado na hora que estava gravando, eu acabei só pegando a foto assim depois. Vamos voltar para o nosso esboço, porque eu quero explicar algumas coisas. Falando daquela primeira medida que a gente tomou, ela seria aí mais ou menos uma cabeça e meia. E aquelas 3 divisões seriam a altura de uma cabeça. Se a gente replicar essa medida, a gente chega ali a cabeça. Só fica um pouco mais abaixo por causa da inclinação do corpo, inclinação do pescoço. Mas claro, isso só vai funcionar se for uma proporção realista de 8 cabeças, 7 ou 7,5. Caso você desenhe um estilo mais cartoon ou anime, mangá, é só precisar aumentar essa parte da cabeça, do pescoço, e ali diminuir a parte horizontal do corpo. E aí dá para umas 5 cabeças e meia. Outra coisa importante é saber a distância horizontal da cabeça, que vai até o ombro, ou um pouco menos que isso, até o ombro se for um personagem masculino e um pouco menos para as mulheres. Aqui passa um pouco porque a personagem é mais musculosa, né? Tem os deltoides mais desenvolvidos. Aqui pegando as medidas que a gente já conhece, quando chega na quinta cabeça é a altura das pontas dos dedos, e aí tudo começa a fazer sentido de acordo com os outros tutoriais que eu já falei. Vamos só dar uma olhada nas mudanças que podem ocorrer aqui dependendo da posição. Aqui tem as costas do jeito normal que a gente já fez. E aqui com os braços levantados para cima, essas partes da escápula vão subir. E vão ficar algumas dobras bem aparentes na parte do ombro. E também caso o personagem estiver fazendo força, por exemplo uma barra vertical, os músculos vão se comprimir para a parte do meio e se destacar mais. Aqui eu peguei o personagem com as mãos lá embaixo nas costas. Posso até fazer uma pequena curvatura nessa parte.
os músculos se comprimem, fazendo essa pequena força para o centro. E aqui com os braços para trás. A diferença é que os ossos da escápula vão se centralizar, vão mais para a parte do meio, né, a compressão. Fica um pouco mais destacado. Então, mostrando o contrário, que seria os braços indo para frente, todas as linhas vão ficar mais suavizadas, as escápulas não ficam tão aparentes e dá essa imagem mais ou menos desse jeito. Mexe mais na parte de cima das costas esses movimentos relacionados aos braços. Só para finalizar, eu quero mostrar como faria o sombreamento da parte das costas. Primeiro eu passo a sombra de uma forma geral, onde eu acho que precisa. Mas eu tenho aquele cuidado de deixar as partes mais duras, como os ossos da escápula, com uma sombra mais forte. E aumento um pouco a iluminação nessas partes das gordurinhas, porque dá uma sensação de volume. A parte mais sombreada vai ser essa do músculo do eretor de coluna, que eu vou tentar suavizar as partes que precisam, as partes mais macias, e o resto eu deixo mais aquela sombra mais forte. E eu posso deixar uns pontinhos de luz também para melhorar a imagem aqui. Pronto pessoal, esse é o fim do tutorial. Se gostou, deixa o like, se inscreve, dá uma olhada nos outros vídeos e deixe sua sugestão. Espero ter te ajudado, tenham boa prática e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!